Tô vendo, sim. Vou dar uma aumentadinha aqui. Acho que vai ficar melhor. Tá melhor para ver? Sim, agora dá para ver. Bom, boa tarde, eu sou a aluna Edilane Duarte e aí eu vou apresentar agora a minha análise de dados. Bom, o banco de dados que eu peguei baseei-se em um dataset com informações sobre o custo da educação internacional, né? E o objetivo é fornecer uma análise, uma base abrangente e padronizada dos dados financeiros para facilitar, né, a análise comparativa do custo do ensino superior internacional, incluindo mensalidades, o custo de vida, as taxas auxiliares e indicadores econômicos por país e universidade. O dataset ele foi extraído do site da Kaggle, e aqui está o link de onde ele foi pego, né? Bom, então aqui nós começamos com a base de dados. Bom, na base de dados a gente tem as seguintes variáveis: country, né, o país em que a universidade vai estar localizada, a cidade onde essa universidade está localizada, o nome oficial da instituição, o curso ou especialização específica, o nível de graduação do programa, a duração do programa em anos, o custo total da mensalidade do programa, o índice do custo de vida, se é muito elevado, se não, o aluguel médio mensal de acomodação estudantil, a taxa do visto e o custo anual de seguro, saúde ou estudantil que muitos países, né, internacionais aí, eles exigem. E a taxa de câmbio que foi utilizada na hora da coleta dos dados, né, que a gente sabe que a taxa de câmbio vai mudando aí conforme o tempo. Bom, então eu iniciei importando as bibliotecas que vão ser utilizadas na análise exploratória dos dados, então NumPy, Pandas, Matplotlib e o Sunborn. E aí, para importar a base de dados, eu baixei no meu computador, né? Coloquei aqui na pasta sample e puxei daqui. Extraí algumas informações, então aqui eu tenho tipos de variável float, inteiros, objetos. E aí aqui algumas das informações. Então aqui a gente tem o país, a cidade, a universidade, né, o nome da universidade, o programa, o nível, a duração em anos, o valor da mensalidade, né, o valor total aí da mensalidade, o índice do custo de vida, o aluguel, né, e tudo mais. Então, aqui eu comecei para ver se tinha algum dado faltante, né, para verificar. E aí eu já fui para a matriz de correlação. Bom, na matriz de correlação, eu converti, né, as colunas booleanas para inteiros, selecionei as colunas que são floats, inteiros e booleanos, e calculei a matriz de correlação para todas as colunas selecionadas, né, que tem aí um valor numérico. Determinei o tamanho da figura, e aí aqui ficou a minha matriz de correlação, onde dá para perceber que o custo da mensalidade, ele tem uma relação positiva, né, uma relação positiva forte até, de 72% com o aluguel, né? Da mesma forma que o índice do custo de vida, ele está relacionado com aluguel, né? Obviamente, se é onde tem o maior índice de custo de vida, normalmente os aluguéis costumam ser também um valor mais elevado. E assim para os outros também. E aí eu comecei a minha análise de dados. Então, aqui eu fiz um gráfico de distribuição. Então, a duração em anos, o índice do custo de vida, e plotei essa figura. Eu plotei todas as figuras de uma vez só, tá bom? Então, aqui no primeiro, a gente tem a distribuição de duração em anos. Então, nós percebemos aqui que a maioria dos cursos, né, na coleta de dados do programa de curso, estão aqui em torno de 2 anos, alguns de 3 anos e outros de 4 anos, e pouquíssimos aqui cursos de 5 anos. Para o valor da mensalidade, a gente observa que os valores da mensalidade, eles ficam bastante entre 0 e 10 mil dólares, né?
E depois, né, a gente tem um outro valor aqui, e muitos poucos cursos aqui chegam a 60 mil dólares. E depois a gente vai dar uma olhada em quais cursos são esses. Bom, aqui o índice do custo de vida fica aqui em torno entre 60 e 70, a gente tem um maior agrupamento desses dados. A renda, desculpa, a renda não, o aluguel. Então, a maioria dos aluguéis se concentram entre 100 e 1.000 dólares, né? E tem uma outra parte aqui que chega até 2.500 dólares. Aqui é o visto, né? A taxa de visto. Tem uma variaçãozinha, mas não é tanto, porque normalmente algumas taxas de visto elas são padronizadas. E aqui é o índice de seguro, né? O custo do seguro, que aí fica entre 200 e 800 dólares também. Muitos poucos aqui, a gente vê que tem um pico aqui em 1.400, né? Que está bem fora aí do restante, do padrão, né? E aqui embaixo eu só fiz uma análise mesmo de só isso que eu falei acima. E aí eu fui para o gráfico de dispersão, né? Então eu comparei as variáveis que tinham uma relação forte, uma relação positiva, de acordo com a minha matriz de correlação. Bom, no primeiro gráfico aqui, a gente tem o valor da mensalidade pelo valor do aluguel. Então, a gente vê que há uma tendência crescente, né, conforme maior for o valor da mensalidade. Essas universidades elas estão alocadas num lugar onde tem casas, né, moradias estudantis que têm um preço elevado. A taxa de visto com o valor da mensalidade, a gente vê que tem uma dispersão, mas não parece constante em vários pontos, então o valor da mensalidade não influencia na taxa de visto. E aqui a gente tem o índice do custo de vida com o aluguel, né, o valor do aluguel. E aqui, como eu falei anteriormente, quanto maior for o índice do custo de vida, maior é o valor do aluguel aqui. Já o valor da mensalidade com o seguro também não tem uma relação crescente, então independe, né, do valor da mensalidade. E o índice do custo de vida com o custo de seguro tem uma relação, mas não é também uma relação tão crescente, tão expressiva assim. Bom, e aí eu fiz o Blockspot, né, desses dados, das variáveis numéricas, onde aqui na a duração em anos, né, a gente tem uma média aí entre 2, né, e 4, a mediana aqui em 3. A gente tem alguns outliers aqui no índice do custo de vida. A gente até observa no outro gráfico que tem uns pontos, né, que são bem acima do valor padrão, do valor normal. Então, são esses outliers aqui, que estão abaixo ou acima. No valor do aluguel, a gente tem um outlier apenas, que tem um valor acima do estabelecido aqui. Na taxa de visto, apenas 2 valores. E aqui no seguro também apenas um valor. Bom, e aí eu comecei a fazer análise dos países. Então, aqui eu fiz análise dos 10 países com as maiores mensalidades. Então, primeiro eu fiz lá para remover se tivesse algum valor nulo, inválido. Agrupei por país e calculei a média da mensalidade. Depois eu selecionei os 10 países com a maior média e plotei o gráfico. Então, aqui a gente tem... Só deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Beleza. Então, aqui, os 10 países com a maior mensalidade média, né? Então, a gente tem em primeiríssimo lugar os Estados Unidos, seguido aí da Austrália e Singapura, né? E posteriormente vem os outros países aí com a maior mensalidade média.
Esse é o top 10. Depois eu fiz a análise dos 10 países com os maiores custos de vida, então também removi se tivesse qualquer valor nulo. Agrupei, né, por país e a média do índice do custo de vida, selecionei os que têm o maior custo de vida, e aqui o que tem o maior custo de vida não necessariamente apresenta a maior média de mensalidade. Então, a gente consegue observar que aqui em primeiríssimo lugar nós temos a Suíça, Singapura, e depois nós temos a Islândia aqui em terceiro, com, né, os 10 países com maior custo de vida médio, né? E os Estados Unidos aqui, ele se encontra na sexta posição, o que teoricamente a gente observando o gráfico anterior acharia que eles estivessem na primeiríssima posição, devido ao alto valor da mensalidade. Mas aqui a gente vê que não. A Suíça aí é um dos países com maior custo de vida, de acordo com a análise desses dados. E aí aqui eu fiz os 10 países com os maiores custos associados, né? Então eu peguei aqui, removi os valores nulos, caso tenha, agrupei os países, as médias, e aí aqui a gente tem esse gráfico. No verdinho aqui, nós temos o índice do custo de vida, o valor do aluguel e depois a taxa de seguro. A gente percebe que aqui, ó, nos Estados Unidos, a gente tem uma maior taxa de aluguel e temos também uma maior taxa de seguro. A Suíça, que ela apresenta uma maior taxa também apresenta uma taxa de aluguel bem alta, e o índice do custo de vida a gente consegue perceber que ela é maior do que o dos Estados Unidos, como mostrado no gráfico acima. Bom, aí aqui eu fiz análise dos 10 cursos e as universidades mais caras. Isso aqui eu achei bem interessante, porque dos 10 mais caros, aí aqui eu tive que importar de novo a biblioteca, porque não estava lendo os dados categóricos, somente os dados numéricos, eu não entendi, mas aí por isso que eu puxei novamente aqui o DataFrame. Agrupei, né, o programa, a universidade e o valor da mensalidade. Removi caso tivesse algum valor nulo. E criei o gráfico. E aqui a gente tem uma coisa bem interessante. Dos 10 programas, né, e as universidades mais caras, a maioria dos cursos é ligada à ciência de dados, né? Então a gente tem Data Science, Economia, né, que não tem muito a ver, mas a gente tem Inteligência Artificial, a engenharia de software, robótica, então todos eles aí ligados e voltados, né, para a área da ciência de dados. Ou seja, a gente vê que é um dos cursos que crescem bastante e aí continuam, né, em ascensão. Bom, esses são os... Então, a gente tem aqui na Colômbia, né, Columbia University, tem Chicago, MIT, esses são as universidades, né, com esses programas mais caros. Aí eu fiz para os programas mais baratos, né? A mesma coisa que eu fiz anteriormente. E aqui outra surpresa. A maioria dos cursos também todos voltados para a área de ciência de dados, né? Então, independente do curso ser mais caro ou mais barato, né? A gente ainda tem uma crescente busca por cursos da área de ciências de dados. Eu achei isso bem interessante. Então, para os cursos, né, com os menores valores de mensalidade, também vai ocorrer a mesma coisa. É perceptível que os cursos são voltados para a área de ciências de dados, mas com mensalidades aí entre 300 e 500 dólares. Então, para os estudantes, né, que pensam em estudar fora, é necessário verificar quais os cursos, o custo de vida, né, se for morar, por exemplo, na Suíça, vai ter um maior custo de vida. Se for morar nos Estados Unidos, você vai pagar um aluguel com um preço um pouco mais elevado e as mensalidades aí vão variar de acordo com a universidade, obviamente, e o curso que a pessoa escolher. Bom, obrigada. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu estou à disposição. Obrigado, Elidia. Só um comentário. Eu acho que essas universidades baratas são universidades europeias.
Acho que lá a mensalidade não é alta. As mensalidades são pagas, mas é um valor simbólico. Mas você vê que os Entendi. mais baratos são alemães. Na Alemanha, realmente, você paga um valor simbólico para a universidade. Né? Em geral, na Entendi. Europa. Faz sentido, Mas então. não sei se o Luxemburgo, porque Luxemburgo é um país muito caro. Mas Inteligência artificial lá, para quem quiser fazer, tá com preço acessível. assim, você tem que pagar sempre para custos de vida. Mas É, não era no top 10 de custos de vida, né? é. Deixa eu parar aqui de compartilhar. Não, foi muito legal. Pessoal, só um comentário. A Edilane tem experiência na área de dados, né? Então, se vocês acham que a apresentação de vocês não é igual à dela, não ficam inibidos, né? Então, porque ela já sabe desses assuntos. Então, ela vai agora. Por isso que a apresentação dela provavelmente é um nível que é diferente da tua, que ela já sabe desses assuntos. E parabéns para ela, agora ela passou o concurso, agora é professora aqui em Resende, na rede estadual ou municipal? É rede municipal. Municipal, é. Então agora, professora, essa notícia boa que eu recebi na semana passada, que ela passou no concurso. Ela é bem talentosa. Bom, obrigado, Edilane. Agora vamos para a próxima. A gente tem candidato? Eu posso fazer, pessoal. Vamos dar, Jefferson. Então, Marte, eu só abrir a câmera aqui rapidinho. Isso. Ah, foi. Pensei que não estivesse funcionando. A gente se encontrará no Pessoal, a ideia é basicamente em torno de 10 minutos cada apresentação. Dentro do Colab ou Canvas? Você quer saber? O João está perguntando no Colab e no Canvas, vocês que escolhem. Ih, peraí que tá aparecendo aqui o negócio. Deixa eu compartilhar só a janela. A gente tem aqui 2 Jefferson. Prontinho. Bom, vocês estão conseguindo ver minha tela aí certinho? Eu sim. Tá, beleza. Então eu vou começar aqui. Bom, meu nome é Jefferson Cauã, sou estudante de computação da UERJ Zona Oeste e eu trouxe aqui uma base de dados do Kaggle também, uma base de e-commerce, né, do Brasil. Aqui dentro desse Colab eu fiz mais uma parte de tratamento, a parte de insight e de análise eu vou mostrar no Power BI. Então aqui eu só vou passar um pouco mais rápido para mostrar como é que foi feito o tratamento e a puxada também dos arquivos. Então aqui basicamente tem um sumário, né, onde eu falo da importação, do carregamento, tratamento e junção das tabelas. Então aqui eu baixei as bibliotecas que eu utilizei, fiz a conexão com o Google Drive. Aí aqui, essa base de dados, ela tem várias tabelas diferentes, né? Então eu tive que puxar elas separadamente. Então tem aqui todas elas. Aqui eu explico um pouquinho mais sobre as colunas. Eu não vou falar muito sobre aqui nesse momento, porque quando eu mostrar no Power BI vai ficar mais simples de entender. Uma coisa também que quando eu fui fazer o tratamento, né, eu imaginei que seria interessante, seria juntar tudo numa tabela só, eu não queria fazer separado, então eu fui fazendo vários merges aqui para poder ficar numa tabela só, a partir dos IDs das tabelas, né. Então, aqui eu comecei o tratamento de dados, eu fiz a soma dos valores nulos, né? A gente percebe que tem bastante valor NaN, então algumas colunas, como eu vou mostrar aqui logo depois, eu decidi apagar, porque eu entendi que para minha análise não seria interessante, então boa parte delas eu apaguei, porém, as últimas 3 colunas, como vocês podem ver aqui, que é a avaliação, é a nota de avaliação, nota de comentário, né, quer dizer, comentário do produto e o título do comentário também, eu não apaguei porque isso podia atrapalhar a minha análise.
Então, eu não apaguei, mas a de nota de avaliação eu fiz um tratamento diferente, que eu vou mostrar aqui para vocês agora, que é um tratamento utilizando o método de Machine Learning, que é o KNN-Pilter, que ele utiliza, digamos que ele aprenda com a sua base e ele substitui os valores vazios, né, não só por uma média ou não só por qualquer outra coisa, ele substitui por algo que ele entenda que tem a ver com a sua base e ele vai substituindo. Então, é esse método aqui, você define quais colunas que você quer que ele se baseie. No meu caso aqui, eu usei para essa coluna aqui de nota, né? E aqui eu defino qual a base que eu vou utilizar, e esse número de vizinhos aqui é para ele, digamos que estudar, né, quantas colunas que ele vai olhar para ele poder se basear. Então, eu defini aqui como 4, e aqui eu faço o treinamento, né, do modelo. Aqui é basicamente o resultado, e aqui eu coloco de volta a coluna de review dentro da base original. Aí, sobre tratamento de outlier, né? Como a minha base é uma base de comércio, e comércio, às vezes, você pode ter valores muito diferentes mesmo. Então, não faria muito sentido eu sair excluindo qualquer valor que fosse outlier. Então, eu excluí só realmente os mais extremos. Então, eu pego aqui só os 0,5% mais altos e os 0,5% mais baixos, para não ter situação de, sei lá, ter um menor valor de 50 centavos e um maior valor de 5 mil, que tinha na base, né? Então, isso podia acabar atrapalhando um pouco. Então, nesses casos, eu excluí, mas não foi para todos, só para esses mais extremos mesmo. Aí, aqui eu faço de novo mais uma explicação das colunas, né, para cada tabela que eu tinha, né? Aqui eu fiz uma análise bem rápida aqui sobre como é que os dados estavam se comportando. A gente percebe que para preço, né, principalmente, a gente tem uma média muito mais alta do que a mediana, então a gente tem valores bem puxando bastante para cima. E aqui eu fiz um mapa de correlação para a gente tentar ver o que já de cara, o que pode influenciar o preço. E já de cara a gente percebe que nada influencia o preço, basicamente, pelo menos não nessa tabela. A maior correlação é de preço com frete, mas também é uma correlação baixa. Então, o preço, nesse dataset aqui, ele não tem muita relação com as outras variáveis. E aqui no final eu já exporto para CSV para poder ler no Power BI. Então, deixa eu trocar aqui a aba para eu poder mostrar no Power BI. Prontinho. Bom, então aqui a gente vai ter uma visão mais geral do Brasil, né, de e-commerce. A princípio, a gente tem aqui os KPIs, né, então o total de pedidos, que a nível Brasil a gente tem 94 mil, a receita total, que tem aí 12 milhões, a média de tempo de entrega de pedido, aproximadamente 12 dias, a média de avaliação e a média do frete também. Aí aqui o primeiro gráfico a gente vê os estados como é a quantidade de pedido. Então, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. São Paulo praticamente com o triplo do segundo colocado, né, que é o Rio. O top 5 produtos mais caros também. Esse dataset aqui ele tem uns 4 anos, eu acho, então provavelmente vai ter uns preços aqui que não estão muito mais de acordo com a atualidade, mas acredito que não tenha mudado muito, né? Então, no top 5 aqui a gente tem os produtos mais caros. O primeiro são PCs, né, que são computadores. O segundo são eletrodomésticos de cozinha portáteis, então, como air fryer, micro-ondas, essas coisas assim. Eletrodomésticos maiores, agroindústria. E aqui, essa linhazinha azul aqui, eu tento correlacionar com a média de avaliação para verificar se existe entre os produtos mais caros e a melhor avaliação. Mas a gente percebe que não, tem produto aqui, esses três, né, principalmente, eles têm uma variação abaixo da média e estão entre os produtos mais caros. Quando a gente olha aqui os produtos mais baratos, né, os principais, a gente tem bebidas, esse gráfico aqui ele não está ordenado, né? Então a gente tem aqui bebidas, a gente tem telefonia, né, produtos de telefonia, informática e acessórios também, e utilidade de casa são os mais baratos, e a gente percebe também que, de uma maneira geral, a média de avaliação dele se mantém
também na média geral de 4, então os produtos mais baratos eles não têm também nenhuma correlação com a média de avaliação, digamos assim. E aqui a gente tem os produtos mais comprados do Brasil, então Casa, Mesa e Banho é o primeiro, Beleza e Saúde, Esporte e Lazer, Imóveis de Decoração, e esses pintados de azul mais claro é interessante, é um insight interessante porque estão também entre os produtos mais baratos, que é o de informática e o de telefonia. Ou seja, os produtos que estão na lista dos mais baratos do Brasil são produtos que também são os mais comprados. Então a gente pode ter uma forte correlação aí entre preço e quantidade de compra. Agora a gente vai dar uma analisadazinha mais focado no Rio, né, aqui pelo filtro. Então, vou botar aqui. Quando a gente olha para o Rio, a gente vê que a receita total é de 1,67 milhões, a média de tempo de entrega é de praticamente 15 dias, e a média de avaliação é a mesma. Os produtos mais caros também se mantêm praticamente os mesmos, então PC, coisas como Air Fryer, mas, por exemplo, aqui a gente tem uma média de avaliação bem mais baixa, de 3,4, e os produtos mais baratos também se mantêm parecido. E aqui é interessante porque a gente consegue ter uma visão também sobre estilo de compra de cada estado, né? Então, por exemplo, no Rio, os 3 produtos aqui, né, vamos olhar o top 3, a gente tem Casa, Mesa e Banho, Móveis Decorativos e Esporte e Lazer. Se a gente for olhar, deixa eu ver, para botar aqui, Paraíba, já é diferente. A gente tem Beleza e Saúde, Informática e Imóveis de Decoração. Na verdade, acho que é bem parecido, mas não é exatamente na mesma ordem também. Casa, Mesa e Banho, por exemplo, que no Rio é o primeiro, aqui na Paraíba é o quarto. Então a gente tem algumas diferenças, assim, algumas características de estado na hora de comprar. Agora eu vou partir aqui para uma análise mais financeira dos estados, com um foco mais na cidade. Então aqui já está aplicado o filtro do Rio, porque são cidades que a gente conhece, mas pode também fazer o filtro para outros estados e ver para a cidade de São Paulo, para a cidade de Minas e tudo mais. Aqui dentro do Rio, né, a gente vai ter um ticket médio aí de R$ 138, a receita total, como eu já tinha mostrado, né, de 1,67 milhão, e uma média de avaliação de 4,08. Aí, as 5 cidades com maior receita no Rio, a gente tem o próprio Rio de Janeiro, Niterói, Nova Iguaçu, São Gonçalo e Duque de Caxias. Bom lembrar que esse receita aqui não é questão de cidade ser mais rica ou mais pobre, é uma questão de quanto que eles pedem, né? Então, são as cidades que mais pedem, digamos assim, e a receita seria a quantidade de pedido e versus o preço, né? O ticket médio, tanto o ticket médio quanto a média de entrega, a gente tem uma inversão. Então, quanto maior o ticket médio, mais a tendência da cidade ser uma cidade de interior. Então, a primeira, que é essa aqui, Santa Isabel do Rio Preto, eu não conheço, mas possivelmente deve ser uma cidade de interior e tem o maior ticket médio com R$ 740, praticamente 5 vezes a da média geral do estado. A média de tempo de entrega também por cidade, a gente tem que cidade mais do interior, né, como Duas Barras, Ibitioca, são cidades com tempo de entrega maior. E aqui tem uma coisa interessante, que no top 5 de cidades com menor receita, a última cidade, que é essa aqui do Duas Barras, ela é a primeira na maior média de tempo de entrega. Ou seja, faz um certo sentido, né? Porque a cidade que menos pede é a cidade que tem o maior tempo de entrega também. E aí é uma questão praticamente de logística, né? Porque se é uma cidade que pede muito pouco, também é uma cidade que não vai ter tanta opção de distribuição. Então, o tempo de entrega nela é maior. E aqui eu faço uma análise para o total de pedido da cidade, né, por cidade, olhando também essa linha azul aqui mais clara, seria o frete. Então, no Rio, né, a gente tem uma média de frete aí de R$ 20 praticamente, o frete mais caro é na cidade de Petrópolis e o frete mais barato é na cidade de Maricá, que é impressionante, eu não imaginava isso, com 18,8, mais baixo até do que a da própria cidade do Rio. E é interessante a gente analisar o frete, porque quando a gente faz um filtro, por exemplo, da cidade de São Paulo, a gente vê que os fretes de São Paulo são muito mais baratos. Nenhum deles passam de R$ 20, por exemplo.
E aí tem alguns fatores que possivelmente influenciam muito isso, que é também muito a questão da segurança. No Rio existe, eu não sei como é que é feita essa conta, mas existe um percentual que é calculado com possibilidade de perda. Então, como tem muito assalto, muito roubo de carga, principalmente na Avenida Brasil, os fretes eles tendem a ser mais caros porque já vem com esse valor embutido de perigo. Então, em São Paulo, a gente vê que os valores são mais baratos, também por ser a central comercial do Brasil, né? E também, possivelmente, porque essa questão de segurança não incide tanto. Agora, por último aqui, eu só queria mostrar uma tabelazinha onde a gente consegue ver os comentários dos produtos e também a gente pode filtrar aqui a nota da avaliação, a categoria e os estados. Então, se a gente quiser, por exemplo, ver as notas de avaliação 1 para a categoria para o estado do Rio, né, por exemplo, aqui, Rio de Janeiro, a gente vê que a grande maioria vai vir com comentário de produto quebrado, como esse daqui, comprei um troninho musical, para minha surpresa veio quebrado, e a pessoa deu a nota 1, e você vai ter também outras coisas, não fiquei satisfeita, mas tem alguns comentários que são engraçados, e aí diz também muito sobre como é que as pessoas preenchem esses formulários, né? Que a pessoa colocou aqui, muito bom no título, a bolsa é boa. Aí você vai ver a nota 1. Então, é complicado isso também, porque às vezes a avaliação ela não é um dado tão certo, assim, porque tem muita gente que preenche de qualquer jeito, né? Então, a gente vê isso, nesse caso aqui só aparece nessa opção, mas tem algumas outras que aparecem mais de uma vez. Aqui, por exemplo, né, de novo, ótima, adorei o produto e a rapidez na entrega, e a pessoa foi e deu a nota 1. Possivelmente ela deve ter se enganado e achado que estava dando 10. Então ela deu 1 achando que era 10. E, enfim, a gente poderia ver aqui para vários produtos, mas o tempo já passei aí uns 5 minutos, basicamente. Mas é isso. Essa foi a análise que eu fiz do e-commerce do Brasil. Pô, Jefferson, adorei. Foi muito legal, um trabalho muito bem feito. Acho que você tem que, você tem que te obrigar a escrever um post sobre isso no LinkedIn. Tem que postar esse trabalho, tem que começar a montar seu portfólio para arrumar vaga nessa linha, né? O trabalho é muito bem feito, acho que tem que divulgar. Parabéns. Eu parei, o Jefferson parou. Acho que eu estou aqui. Deixa eu ver. Foi ele mesmo que caiu com você. Acho que o Jefferson caiu. Então ele não escutou o meu elogio. Bom, não sei, o Jefferson está escutando a gente não, mas parabéns. Foi muito bom. Bom, então realmente ele caiu mesmo. Bom. Oi, professor, desculpa, caí aqui sem querer. Perdão, desculpa. Bom, eu falei que pena que você não escutou meu elogio, mas parabéns, o trabalho foi muito legal. Eu acho que tem que te obrigar a você falar sobre esse trabalho no seu LinkedIn. Tem que postar isso e escrever lá para fazer uma divulgação legal. Um trabalho que merece divulgação. Parabéns. Tá bom, obrigado. Vou pensar no caso. Não, você é meio obrigado a fazer isso. Você tem que fazer seu portfólio para poder arrumar um emprego bom na linha, na área. Tá certo. Você tem que se vender, tem que saber um storytelling da sua vida. Cara, eu sou foda, você tem que me contratar. Se você não me contratar, você está perdendo muito dinheiro. Assim. Tá certo. Obrigado. Quem é o próximo? Eu vou escolher ou alguém vai se candidatar? Deixa eu olhar aqui na lista. Bom, o Daniel não está aqui. Pessoal, alguém vai se candidatar ou não? Vamos lá. Mariana, você está aí? Estou sim.
Você Tô está sim. preparada para apresentar? Tô. Tá Posso bom, apresentar, sim. obrigado. Só um instante. Eu peço para ligar a câmera para a gente te conhecer. Tá bom. De novo, pessoal, esses primeiros dois trabalhos eram trabalhos muito bons. Eu posso dizer que fora da curva padrão. Então, se alguém não tem trabalho nesse nível, não fica constrangido. É importante a gente começar a jornada. Deixa eu apresentar aqui. Um instante. Mariana, se você, antes de começar, assim, em 3 frases, você se apresentar, a gente agradece também para te conhecer melhor. Tudo bem. Bom, eu sou aluna de Economia da UERJ do Rio. Eu nunca tive nenhum contato com análise de dados na questão prática mesmo, mas eu trabalhei como jovem aprendiz numa empresa de marketing digital e aí eu meio que assessorava uma equipe de jornalistas que trabalhavam com essas questões de dados para escrever textos para ranquear no Google, coisas nesse sentido. E era algo que, assim, eu olhava com uma certa admiração, mas que não entendia muito bem e queria ter esse contato. E quando eu entrei na faculdade de economia, que era algo que também eu tinha muita vontade de fazer, era algo que eu ouvia direto, assim, vocês precisam aprender análise de dados, vocês precisam aprender a programar, enfim. Então, é isso. Ainda estou descobrindo um pouquinho como trabalhar, como pesquisar, enfim. Mas é isso. Perfeito. E a pesquisa que eu tentei desenvolver foi também, por incrível que pareça, foi por esse lado aí do e-commerce que o colega fez no trabalho anterior, mas eu tentei ir pelo lado dos termos e de pesquisa no Google e o volume de pesquisa desses termos no Google e tentar fazer alguma correlação entre eles e, enfim, chegar a algumas conclusões. A base de dados que eu usei foi o Google Trends, então eu pensei em alguns termos que tinham a ver com essa questão do consumidor digital, das compras online, e tentei fazer ali uma correlação entre esses. Só um instantinho. Entre esses termos. Então, eu usei ali um recorte temporal de 2019 a 2024 para pegar um pouquinho antes da pandemia, a pandemia e um pouquinho após a pandemia. E a ideia mesmo é entender como esses padrões foram se modificando ao longo do tempo. Então, aqui eu importei as bibliotecas, os dados eu precisei baixar e fazer algumas modificações no título para conseguir padronizar enfim, gerar os gráficos. E o primeiro gráfico que eu os termos que eu utilizei foram promoção, cupom, comprar online, Black Friday e desconto. E aí o primeiro gráfico que eu construí foi voltado para o interesse de pesquisa ao longo do tempo desses termos, né? Então, aqui, o vermelhinho é a Black Friday, e a gente consegue ver que quando chega aqui em novembro, tem alguns picos de pesquisa desse termo. Durante todo o ano não tem muita pesquisa, então seria algo mais sazonal mesmo, de novembro e outubro. A gente também consegue ver que a pesquisa por desconto e por cupom também cresce bastante durante esse período de Black Friday.
E a gente percebe que aqui, nesses 5 anos, o período que teve a maior pesquisa por compras online foi durante a pandemia. Aqui nesse recorte de 2020 a 2021, que é essa linhazinha verde aqui, foi onde teve a maior procura por compras online. Aqui em 2019, um pouquinho antes desse pico, não estava tão alto e de repente sobe e aí continua subindo um pouquinho, mas não tanto. Então, fiz algumas anotações aqui, né? Aquilo que eu tinha falado sobre a Black Friday ser uma coisa muito específica de novembro. O termo de compra online ele foi muito expressivo em 2020, continuou subindo, mas não tanto quanto em 2020. Promoção e desconto mostram picos nas datas próximas de comemoração, Natal, Dia das Mães, enfim. Eu tentei construir para só um ano, para conseguir mostrar mais detalhadamente essas datas, mas infelizmente eu não consegui construir esse gráfico só para um ano específico. Mas quando a gente percebe que tem esses picos, eles estão relacionados a datas comemorativas. Enfim. Aqui eu construí um gráfico com a média anual do interesse pelos termos, então que a gente pode perceber também que não tem muita muita pesquisa também na questão da Black Friday, a questão da promoção também muito alta em 2019, cupom e promoção sempre pesquisas muito próximas, muito correlacionadas, e a gente percebe que a compra online, a pesquisa por ela vem caindo ao longo dos anos, e a pesquisa por desconto subindo. Então, talvez seja algo relacionado aí, essa pesquisa por descontos e cupons, né? Agora a gente tem a questão dos influencers, então tem muita divulgação de cupom por eles, e então a gente pode acabar fazendo essa pesquisa mais direcionada. E aqui pensando em talvez construir uma estratégia talvez de SEO para os sites, para divulgar alguma campanha ou coisas nesse sentido, eu tentei fazer a correlação entre os termos de busca para ver quais os termos que eram pesquisados juntos, né? Quais que tinham alguma correlação entre eles para talvez engajar mais a estrutura do texto e da pesquisa para a gente conseguir amplificar essa busca por esses sites que trabalham com vendas. Então, a gente vê aqui que a correlação com cupom e Black Friday, por exemplo, é muito alta, de 0,71. Mas já de Black Friday e comprar online já não tem muita correlação. Então, talvez seja aí uma pesquisa que a pessoa faz para ver mesmo por uma comodidade de já comprar online e ver as promoções relacionadas a Black Friday. Cupom e comprar online também não tem quase nenhuma correlação. Promoção e desconto também tem uma correlação de 0,4, nem tão alta, nem tão baixa. E uma coisa que a gente percebe também é que, apesar de... aqui em cima, só um instante. Da pesquisa pelos termos de cupom e promoção principalmente, tem caído bastante,
mas desconto tem crescido bastante. Então, são termos similares que querem dizer basicamente a mesma coisa, mas as pessoas têm tendido a procurar com palavras diferentes. Então, tem uma mudança aí mesmo na linguística de pesquisa mesmo, não necessariamente com interesse de compra. Então, a conclusão que eu quero chegar é que, assim, desde a pandemia, o nível de compras online tem crescido bastante e tem tido essa busca aí, né, por compras online desde desde o advento da pandemia. Bom, obrigado, Mariana. E eu acho que você achou um tema bem interessante, né? Como economista, aí você tem que montar, desenhar um plano de, vamos dizer, campanha, né? Para vender mais. Acho que é um bom nicho para você pegar e se especializar dentro da sua área. E a economia é cada vez mais baseada em dados, né? Economia, finança. Eu acho que você tomou uma boa decisão de entrar nessa linha. No início a gente apanha bastante, mas aos poucos a gente aprende, né? Acho que qualquer área que a gente entra, no início é difícil, mas você fez realmente um trabalho bom. Parabéns. Obrigada, E obrigada. a sua apresentação foi legal também. Sim, realmente as apresentações são boas. Eu tô aqui bem animado aqui com a turma. Bom, agora quem mais? Alguém se interessa? Eu aí. Sim, a aula está ficando gravada, porque eu vou ter orgulho de falar que, olha, essa é a minha turma que estão apresentando coisas legais. Quem mais? Aí eu chuto um nome aqui. Bom, vou chutar um nome aqui, agora que ninguém está se candidatando. Deixa eu ver, ninguém se candidatou. Não, então. Rafael Almeida. Tá aqui, uma menina ou um menino? Rafael Almeida, você está aí? Rafael Almeida, deixa eu ver na lista. Se Rafael está aqui ou não. Não. Então, vamos lá, outro nome. Rafael Martins. Não? Tá, então vamos lá. Jefferson Roberto. Jefferson Cauã está aqui. Jefferson Roberto. Também não. Aí agora eu vou chamar de Edfron. Não sei se pronunciar corretamente ou não. Edfron. Também não? Pô, por que todos os nomes que estão chamando estão faltando? Bom, aí acabei de ver um nome aqui. João Pedro. João Pedro, eu estou te vendo. Você vai... Tá pronto? Não, então vamos esperar até ele se apresentar. Nestor, você vai poder? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Agora sim. Ah, tá, foi mal. Eu tava tentando achar o ícone do fone aqui. Desculpa. Desespera, cadê o microfone, né? Não, eu não sabia. Tá, vou Você abrir aqui a você tela. tá preparado? Aham. Tá, então vamos lá. Liga a câmera, compartilha a tela. Eu só Frases tô sobre sem você. câmera. Eu só tô sem câmera, esse que é o problema. Nem tem celular para ligar a câmera? Então, eu teria que conectar o celular junto com o computador. Bom, acho que é bom você ligar o celular, entrar, só se apresentar e depois desligar e continuar. Só para ficar registrado quem está apresentando. Tá. Só um segundo então. Vou sentar aqui. Tá. Sim, tá. Denilson tá. Porque algumas pessoas, pessoal, mandaram mensagem para mim que não vou conseguir apresentar hoje. Não tem problema, eu já comuniquei, podemos deixar para a semana que vem, né?
Porque entendo que imprevistos aparecem. Denilson, né? Nestor também. Vocês podem apresentar semana que vem. Pode ser? Denilson, acabei de ver seu trabalho. Tá, então, Denilson, a gente deixa para seu trabalho para a semana que vem, que acho que não vai dar tempo para todo mundo apresentar hoje. Nestor, você também vai poder na semana que vem? Tá. Nilson, você também na semana que vem? Tá joia. Então, eu aguardo a apresentação de vocês na semana que vem. Bom, aí vamos ver quem sobrou aqui. Para eu chamar. O Franco também ficou para a semana que vem. O Franco. Tá me vendo, professor? Disse aqui. Tá conseguindo me ver? Sim. Tá. Boa noite para todo mundo. Meu nome é João Pedro Valério. Eu sou estudante do curso de Ciência da Computação aqui da UERJ Zona Oeste. E o meu trabalho, ele envolveu principalmente a parte de engenharia, né? Eu não fiz tanto esforço na parte de análise, mas eu queria entender um pouco melhor como é que serve, como é que a gente faz o tratamento das bases, né? Como é que a gente faz essa mecânica toda, né? Tanto do tratamento quanto do uso das funções mesmo das bibliotecas que a gente conhece, né? E depois de tudo que eu fiz, eu gerei alguns gráficos básicos e publiquei isso no Streamlit. Então, quem quiser ver depois eu posso passar o link. Está totalmente ativo lá, está no meu repositório do GitHub e está funcionando 100%. Né? São gráficos muito básicos mesmo. A minha base de dados é totalmente gerada por inteligência artificial, porque eu não consegui achar dados que continham os erros que eu queria testar no meu tratamento. Não consegui achar dados com outlier suficiente e com erros suficientes para eu poder tratar isso de uma forma que não fosse tão rápida. Né? Eu realmente queria um desafio nessa parte de engenharia de dados. Então, eu vou apresentar aqui para vocês, só vou ter que desligar a câmera. Tá jóia. Obrigado. Tá, vamos lá. Só um segundo. Bom, deixa eu ver quem chamar depois. Thaís, você tá aí? Sou de um menino ou uma menina? Thaís não está aqui. Pronto, tá todo mundo vendo? Sim. Tá. Basicamente, são 3 a 4 arquivos. Tá bem bagunçado mesmo, porque eu fiz vários testes com várias bases diferentes. João, eu posso te pedir para você fechar a barra, o menu lateral? Tá. Pode sim. Pode sim. E dá um Ctrl mais aqui também, só para aumentar. Tá. É o meu. Ótimo. Não, aí ficou muito grande. Tá bom, tá ótimo. Tá bom assim? Tá perfeito. Vai. Tá. Só para mostrar rapidinho os dados que eu usei, né? Eu tive que criar, como eu falei, a minha base de dados por meio de uma IA. Eu usei Humanus IA, né? E por conta de ter que usar o Streamlit, a gente tem que adicionar esse requirements.txt, que ele vai pegar todas as dependências do projeto, né? E vai jogar isso para o Streamlit para ele conseguir fazer import dessas bibliotecas, tá? O README foi uma questão simplesmente para botar no meu GitHub. E esses dois aqui foram os datasets gerados, né? Depois dessa minha EDA, né? O meu trabalho ficou dividido basicamente nesses 2 arquivos. Esse último aqui, eu simplesmente peguei para dar uma analisada agora um pouquinho antes da apresentação, né? Mas, como eu falei, gente, não era muito trabalho focado na visualização e mais na parte de ETL, tá? Então, vamos lá. Né, comumente... O que é ETL? Desculpa, o que é ETL? Extract, Transform, Load. A gente vai extrair a base de dados de algum lugar, vai transformar esses dados, né, fazer a limpeza desses dados, e, posteriormente, a gente vai carregar esses dados em algum tipo que faça sentido para a nossa análise. No meu caso, não fez sentido carregar para CSV, porque
como muitas pessoas, né, provavelmente já passaram por isso, vou até mostrar aqui no final, o formato CSV ele não preserva tipos de colunas. E boa parte do meu trabalho foi mostrar, né, foi explicar e mostrar que a forma como a gente trata nossas colunas e os tipos dela faz toda a diferença em consumo de memória. Então, bases que são mais otimizadas em tipos de coluna tendem a fazer análises bem mais rápidas. Claro, aqui isso não ficou muito claro porque é uma base de 10 mil registros. Mas a gente está falando aí, imagina com 1 milhão, com 2 milhões, né? A gente teve uma redução significativa na memória. Então, eu vou, só para mostrar que o formato Parquet, ele é o formato que eu escolhi para preservar, né, esses tipos de coluna, que ele é o formato que ele vai pegar, vai olhar para o nosso dataset e vai, além disso, preservar. Então, o CSV não faz isso, o Parquet faz. Então, voltando aqui, só para ir desde o comecinho. Importei o dataset normalmente, primeiramente eu li ele como CSV, porque ele era CSV mesmo, né? Tive que fazer simplesmente uma conversão da coluna de data de venda, né? Só para vocês terem uma boa visão de como é que é o dataset, como é que ele está dividido. Ele é basicamente isso aqui, ele tem um ID de pedido, uma data de venda, um nome de um produto, uma categoria, uma quantidade, um preço unitário, um valor total, né, que é basicamente o preço unitário vezes a quantidade, o qual é o cliente, o estado desse cliente, o e-mail desse cliente e qual é o método de pagamento. São essas colunas, não são muitas colunas, são bem pouquinhas mesmo. Como eu falei, eu estava mais preocupado na questão dos outliers, dos valores nulos, né? E aqui eu fiz uma mini-edazinha, né, uma pequena análise. Aqui eu mostrei o tamanho do nosso dataset, a gente tem 10.580 registros para 11 colunas, né? Aqui tem o nome das colunas, né? Os tipos dessas colunas, você vê que a maioria das colunas elas são do tipo Object, que por padrão o Pandas ele vai fazer o import, né, das colunas de tipo String como Object. E aqui foi quando eu comecei a brincar um pouco com essa questão do consumo da memória, né? Enquanto eu fazia esse trabalho, eu estava meio que dando um suporte, uma aula para um colega meu que não entende muito de Pandas, né? E como eu estava estudando isso, eu acabei meio que ajudando ele. Então, você vai ver que tem várias coisas dentro do trabalho que é meio que a título de curiosidade, a título de ensino, né? Mostrei como que a gente usa o Memory Usage com o parâmetro DeepTrue, que ele entra na célula específica da memória e ele faz a contabilização de quanto que ela está usando de verdade. Porque, a princípio, o Pandas ele só usa o Object, né? Que ele tem mais ou menos 8 bytes, se eu não me engano, né? Só que, na verdade, às vezes, dentro de um registro de 8 bytes, você tem bem mais do que isso, né? Porque, na verdade, ele está contando só o tamanho do ponteiro, não do objeto em si. Aqui eu mostrei como é que é essa contabilização real, então você vê que, na verdade, essas colunas que são string, elas consomem muito mais do que mostra de verdade. Vocês veem aqui que é um absurdo, né? Isso aqui 900 mil bytes, e na verdade ele está dizendo que é 84 mil, para vocês verem como é errôneo esse cálculo, né? Aqui eu mostrei simplesmente quantos valores nulos eu tenho por coluna, né? Aqui eu simplesmente mostrei com o describe como é que esses dados estão distribuídos, e essa parte é uma das mais importantes quando a gente fala de engenharia, porque é com base nesse describe que a gente vai fazer a definição dos data types depois disso, né? Aqui tem um pouquinho de estatística descritiva, um pouquinho mais complexa. Eu mostrei para o meu colega como é que a gente vai fazer isso sem usar o próprio describe, como é que a gente faz isso na mão, né? E aí eu selecionei quais estatísticas que eu queria, inclusive assimetria e curtose, que eu acho que é importante, dependendo da nossa análise. Aqui eu mostrei uma distribuição das variáveis numéricas, como é que elas estão distribuídas, né? Escolhi o número de colunas que eu queria mostrar, tamanho de figura, qual seria a cor que eu ia colocar, né? E, basicamente, como eu só tinha essas 3 colunas aqui numéricas, né? Elas foram as únicas plotadas. Aqui, basicamente, ele vai fazer para a gente uma série de gráficos. Ele vai mostrar para a gente como é que essa é a distribuição dessas variáveis em relação às outras variáveis. Isso aqui é uma análise que a gente chama de multivariada, né? Na verdade. E tem um parâmetro que a gente usa que ele simplesmente vai mostrar para a gente na diagonal, que seria simplesmente a variável por ela mesma, como é que ela está distribuída.
Então, como vocês podem ver, como é um dataset gerado por inteligência artificial, ele é bem pobre, né, nessa, eu diria, originalidade. Né? Você vê que tudo é muito mecânico, tudo muito, realmente, artificial. Você não vê grandes correlações, né? Aqui eu estou entendendo as colunas categóricas, não é simplesmente assim, né? A gente usa esse select types para isso. Simplesmente fiz uma seleção dessas colunas categóricas. Aqui eu peguei os tipos dessas colunas, né? Isso aqui é uma função que eu criei para a gente conseguir ver a frequência de valores nas colunas e a porcentagem que eles representam, né? Isso aqui tem bem mais do que só isso aqui, né? Então a gente pode ver que, por exemplo, em produtos, né, que a minha variável é o nome produto, história da arte representa 4,27% de todos os produtos, né? Que é o nome de um livro, no caso, História da Arte. Aventuras em Marte representa 4,25%. Assim você consegue ver como os seus dados estão distribuídos sem ter que necessariamente usar um gráfico, porque, bem, eu funciono melhor sem ficar olhando para gráfico. Eu prefiro ver assim. Aqui é a parte que a gente tratou, os valores nulos e outliers. A gente simplesmente pegou as colunas, né? Analisou quais períodos estavam duplicados. Aqui eu tive um probleminha, porque por algum motivo meu pandas começou a dar uns erros muito bizarros, né? A gente, né, a gente pegou esses pedidos duplicados, viu se essas duplicadas eram de fato, se elas eram iguais mesmo, e dropamos elas, e depois verificamos se elas foram dropadas. Esse output aqui, né, totalmente vazio, é a prova de que, de fato, elas tinham sido dropadas. Eu digo que foi complicado nessa parte aqui, porque dependendo de como você converte os tipos no pandas, né, principalmente se você converte uma coluna para int e outra para float, pode acontecer das duplicadas serem diferentes e não serem duplicadas de verdade, né? Então a gente tem que fazer essa verificação um pouquinho mais séria. Preenchi os valores do data frame, né? Resolvi os NAs que a gente tinha tanto em estado quanto em e-mail, quanto em método de pagamento. Aqui tem a prova de que todos os NAs foram resolvidos, né? Resolvi o problema da categoria que tinha nomes iguais, né? É porque não deu para mostrar aqui direito, desculpa. Aqui, categorias, a gente tinha basicamente livros em capitalized, a gente tinha livros totalmente minúsculo. Esse livros aqui que era exatamente igual a esse, mas por algum motivo estava contando diferente, e esse livro aqui todo maiúsculo, caixa alta. A gente resolveu isso também, né? Como eu disse, gente, é um projeto muito mais voltado para a questão do tratamento dessa base do que necessariamente a visualização. Então, para muita gente pode parecer meio chato, mas eu gostei bastante de fazer esse projeto, né? Aqui a gente estava vendo, né, como esses outliers estão distribuídos, né? Então, vocês podem ver aqui que a gente tem outliers praticamente simplesmente em valor total, só que não são outliers que a gente pode dropar, porque a gente foi dar uma olhada nisso, né? Fez o cálculo do IQR, que é como a gente visualiza esses outliers, né? Botamos limite superior, inferior, e a gente viu que, só tentar mostrar para vocês, não sei se vai ficar muito visível, que todos esses outliers, na verdade mesmo, eram simplesmente pessoas normais que tinham comprado muito. Então não representavam um erro de fato, eram simplesmente vendas e as pessoas, né, tiveram muitas compras de um produto caro. Então não tinha motivo, né, para a gente dropar eles. Então por isso eu botei até aqui que não serão removidos, né, porque eram vendas normais. Aqui a gente fez a conversão de tipos, né? A gente pegou aqui e viu como é que essa memória estava sendo usada antes, né? Aqui a gente pegou as colunas e, novamente, como eu falei, a parte de você analisar mínimos, máximos e quantidade de valores únicos é a base para você fazer a conversão de colunas e de você melhorar a capacidade de armazenamento, né? Principalmente porque colunas categóricas é bom você não ter mais do que 10, do que 20, do que 30, dependendo da quantidade total de dados, numa coluna só. E para colunas que são numéricas, a gente tem que olhar sempre para o mínimo e para o máximo. Tá? Aqui eu fiz simplesmente mostrei o que cada um vira, né?
Aqui é simplesmente a conversão, a gente usa o VSType assim em formato de dicionário. E aqui é uma tabelinha que eu fiz entre a coluna antiga, quanto ela estava consumindo memória e quanto ela estava consumindo agora. Vocês veem aqui que as colunas que a gente fez uma conversão, elas tiveram uma otimização de aproximadamente 98%, 87%, 50% no preço, que é coluna numérica, né? A gente teve algumas colunas onde vocês podem ver que a gente teve, na verdade, uma perda, e isso é justamente pelo que eu falei. Se a coluna tem muitos valores únicos, às vezes não compensa, eu decidi manter só para mostrar, né? E e-mail é a mesma coisa. E por último, esse aqui é um total, né, de consumo em memória total. A gente teve 50% de otimização. Essa aqui é a quantidade de bytes que a gente tinha antes, e essa aqui é a nova quantidade de bytes. 50% praticamente 50% de otimização, né? E por último, eu reorganizei as colunas, simplesmente para ficar bonitinho na hora de visualizar, se outra pessoa fosse pegar esse dataset. E fiz uma conversão para Parquet e para CSV. Como eu falei, Parquet tem a vantagem de preservar, né, as colunas, já o CSV não tem. E aqui eu vou ser extremamente rápido, porque a gente não tem muito tempo, né? Só vou mostrar meio para vocês os gráficos que eu fiz, né? Aqui são simplesmente produtos, top 5 mais produtos vendidos, né? E elas se encerram aqui, Moletom Capuz, Aventuras em Marte, que é um livro, né? Aqui a gente tem a mesma coisa, só que eu fiz isso mostrando como é que a gente faria isso com uma query, né? Eu usei o Duck Database como engine. Mostrei se existe uma correlação entre preço unitário e quantidade vendida, se produtos mais caros vendem menos, né? A gente percebeu que, na verdade, a quantidade vendida influencia no total, de forma meio lógica, mas o preço unitário ele influencia pouco, né? Em comparação que o preço unitário ele influencia negativamente a quantidade vendida. Então, produtos que tendem a ser mais caros vendem menos. É meio óbvio. Aqui, qual categoria gerava mais receita? Quais clientes compravam com mais frequência? Aqui. Como é que a gente tem o faturamento por estado? E a parte mais legal que eu vou mostrar agora para vocês, que é basicamente o nosso Streamlit, né? Que é isso aqui. O Streamlit ele foi feito totalmente nesse arquivo app.py, né? Eu tive que fazer os filtros, tive que refazer todos os gráficos. Eu já tinha esse arquivo pronto, já porque eu já tinha feito um aplicativo do Streamlit, e eu basicamente só tive que refazer. Aqui a gente tem 3 gráficos, que é como nossos pedidos foram ao longo do tempo, né? Quantas vendas totais a gente tem, ticket médio por cliente, né? Análise geográfica de onde é que nossos clientes estão distribuídos. Como eu disse, gente, como é um dataset artificial, ele não traduz a realidade. Normalmente a gente teria o quê? O Sudeste, né? O Sudeste sendo a maior parte das vendas. Mas, como foi artificial, né? Esses estados aqui do Norte, do Nordeste, estão sendo a maior venda. E aqui é simplesmente um gráfico com top categorias. Vocês podem filtrar, depois eu vou deixar aí para vocês na conversa aí qual é o link desse Streamlit. Vocês podem filtrar pela data, né? Eu vou filtrar aqui entre janeiro de 2022 até abril de 2022, né? Vocês podem ver como é que ele está funcionando. Vocês podem filtrar por estado, né? Ele automaticamente atualiza, mostra o total de pedidos e tudo mais. E você pode filtrar pelas categorias. Então, aqui eu posso ver, só no Maranhão, como é que foi casa e cozinha, né? Claro, gente, isso aqui com mais dados ia ficar bem melhor, mas como eu falei, só tinha 10 mil registros e ficou acabando meio que assim. Então, esse foi meu projeto, foi muito mais voltado para engenharia de dados e um pouco mais sobre como a gente pode otimizar as visualizações, né? Do que necessariamente sobre essas visualizações. É isso. Obrigado, João. Eu adorei, especialmente a parte final. Você colocou agora, mostrou que com Streamlit também dá para fazer coisas tão bonitas quanto o Power BI, né? Porque eu torço mais por Streamlit e torço menos por Power BI. Não sei porque eu tenho um problema pessoal com Microsoft, né?
Eu gostei mais de fazer no Streamlit porque eu tenho mais proximidade com o Python, né? No Power BI a construção é mais fácil, vamos aceitar, mas eu prefiro ainda Streamlit porque te dá mais liberdade para fazer. Eu gostei do seu trabalho, a parte final você fez uma parte interessante de otimização de dados, né? Essa parte que geralmente a gente não presta bastante atenção no início, mas quando você pega um projeto grande, aí quando você percebe que, cara, você tem que otimizar os dados. Sim. Senão não roda. Foi muito legal, parabéns. Obrigado, professor. Você também tem que postar, acho que todos vocês têm que postar no Eu tô LinkedIn. passado já. E marcam Lívia também, Lívia West, sei lá, tudo isso para ficar legal. Bom, pessoal, acho que é bom a gente ir para um intervalo de 15 minutos e depois voltar. São 6h20, acho que vamos até 6h35. Pode ser? 15 minutos de intervalo e a gente volta o resto. Então, até 6h35, intervalo. 15 minutos. Voltamos. A gravação voltou? Voltou, tá. Ele zooma em mim, fica legal. Bom, pessoal, quem vai apresentar agora? Eu selecionar alguém aqui. Professor, tá me vendo? Pode ser eu. Vamos lá, Pedro. Tá, só um segundo aqui. Pedro Proença. Pedro Henrique, né? Isso, é Pedro Henrique. Deixa eu ver aqui. Tá conseguindo ver minha câmera? Ainda não. Agora sim. Acho que agora foi. Tá. Tô um pouquinho. Tá. Vou começar a apresentar aqui. Em 2 frases, tipo, pode se apresentar para a gente conhecer melhor o Pedro. É só compartilhar a tela aqui para poder ver. Tá, bem. Boa noite, gente. Meu nome é Pedro. Eu sou estudante de Ciência da Computação também da Zona Oeste. E aqui a análise que eu trouxe é sobre uma empresa de assessoria de investimentos. O principal foco aqui seria um gerenciamento hierárquico da empresa, que ela tem uma diretoria que é responsável por cuidar ali dos assessores e sobre os investimentos em geral, e os assessores que têm os seus clientes. Então, eu pretendo criar uma forma de gerenciar esses assessores e os assessores poderem gerenciar seus clientes. E, além disso, eu quero potencializar a competição dentro da empresa, né? Pedro, você pegou esses dados de algum lugar ou os dados são fictícios? Fictícios, tá. Começando aqui, eu tenho algumas tabelas, então eu criei um notebook para cada tabela. Deixa eu fechar aqui. E eu fiz a análise individual delas. Aqui eu começo importando as bibliotecas e carregando os dados. O dado tem 34.000 linhas aqui. Faço um describe das colunas numéricas, verifico os tipos, e aqui eu vejo que tem alguns valores nulos, né? Tem 19 nos assessores, e ativo, emissor e data de vencimento também tem muitos valores ausentes. Já eu vou explicar por que tem tantos valores ausentes assim. Na coluna de assessor, eu vejo quais são as linhas que tem, e tem 19 linhas com assessores ausentes. Cada cliente, ele precisa ter um assessor ali assessorando ele, né? E se ele não tem assessor ainda, significa que eu preciso encontrar um assessor para ele. Eles já estão no escritório. Então, existem várias formas de resolver problemas com valores ausentes, né? Eu poderia simplesmente substituir pela moda, mas como eu quero gerar competitividade entre os assessores, eu não vou simplesmente substituir pela moda porque eu estou dando vantagem para o assessor que já está na frente, né? Isso não é algo legal. Então, aqui, uma das saídas que eu pensei em fazer seria verificar se existe um assessor específico para cada tipo de ativo de determinado emissor, né? Então, eu crio aqui... calma aí, só voltar aqui que eu não expliquei o que seria cada coluna. Eu tenho a coluna aqui de assessor, que é a primeira, que tem o código do assessor, o cliente, que tem o código do cliente, o produto, que seria renda fixa, renda variável, entre outros, o subproduto, que é uma vertente daquele produto,
Dentro de renda fixa eu tenho emissão bancária, eu posso ter COI, que seria produto estruturado, tenho determinado aqui a coluna de ativos, eu tenho os ativos, o emissor, que seria quem está emitindo aquele ativo, a data de vencimento, a quantidade, e o net, que seria o valor líquido daquela transação. Essa tabela de diversificador, ela é a tabela que diz como está estruturado a carteira de um determinado cliente. Então, aqui eu tenho todos os ativos que determinado cliente possui. Então, aqui, voltando, para me encontrar verificar se tem um assessor específico para cada tipo de investimento, eu crio uma lista com os valores onde tem os nulos de ativos. Faço isso também com o emissor. E aqui eu crio uma query pesquisando todos os produtos, subprodutos e ativos onde tem valores ausentes. Se a gente olhar aqui, a gente vê que tem os valores ausentes, mas a gente vê também que aqui, onde tem valores ausentes e não, eu consigo ver que tem códigos diferentes para esse mesmo ativo. Então, eu não tenho assessores específicos cuidando de determinados ativos. Tenho diversos assessores cuidando desses mesmos ativos. Então, isso não é uma alternativa válida. Aí, para contornar isso, eu preferi usar um código de assessor genérico e simplesmente colocar como desconhecido, né? Para depois eu colocar aí um outro assessor. Eu não posso resolver isso agora, então simplesmente coloco ele como desconhecido ou sem assessor, né? Aqui eu altero só o tipo, porque eu quero o tipo string, que ele veio como tipo int normal, ali. Verifico. Aqui nesse caso, as tabelas elas estão com nome diferente de uma coluna. Por exemplo, aqui assessor, eu mudo para código de assessor, porque na tabela de assessor ele está como código de assessor. E o Power BI, ele tem um mecanismo de reconhecer os relacionamentos entre as tabelas, né? Reconhecer os relacionamentos e as cardinalidades. Então, se eu padronizo os meus dados assim, isso facilita dentro do Power BI lá de fazer toda a parte de modelagem de dados. Na coluna cliente eu também troco para string, que estava como tipo inteiro. Faço a mesma coisa para garantir a padronização. E produto, aqui a gente tem um caso mais específico, porque se a gente ver os dados, deixa eu mostrar aqui, dentro de produtos eu tenho 4 comissões diferentes. Eu tenho o COI, que seria produtos estruturados, carteira automática, renda fixa, oferta pública. Para cada um deles, o assessor vai ganhar uma comissão fixa. Então, por isso que os caras gostam de vender COI. Quê? Comissão mais alta. A comissão é mais alta. Só que o risco também é mais alto, né? Então você tem que ser mais especializado. Aí eu quero segmentar os dados dentre esses 4 aqui para poder fazer uma comissão fixa. Então eu troco aqui o produto estruturado, que é o COI, ele é um tipo de renda fixa. Então onde está subproduto, produto estruturado, eu troco para COI. E aí eu já segmentei em 3 produtos, eu tenho que segmentar agora em oferta pública, que também é um tipo de renda fixa, né? Eu tiro aqui do subproduto título público, coloco oferta pública, e assim eu segmento. Aqui, no caso, como a gente viu aqui, a gente tem uma carteira automatizada, que seria a renda variável. Eu troco o subproduto que estava a carteira automatizada, era o subproduto de renda fixa, eu troco ele para a carteira automatizada, e depois aqui embaixo em subproduto, eu vou trocar essa carteira automatizada para diversos. Porque o que é uma carteira automatizada? Uma carteira automatizada é uma carteira que um cliente aloca diversos ativos diferentes, porque um assessor, ele precisa diversificar ali os investimentos de um certo cliente, ele não pode alocar tudo em um determinado ativo. Então, eu vou ter diversos ativos diferentes, e é por isso também que está como valor nulo, esses 12.469 valores nulos que a gente viu anteriormente, é por causa disso, porque são as linhas onde tem as carteiras automatizadas, né? Porque se eu tenho diversos produtos, eu vou ter diversos emissores, eu vou ter diversos dados de vencimento diferentes. Então não tem como colocar isso tudo na tabela. Logo eu vou deixar como nulo mesmo. Na tabela aqui... calma, tem um erro legal aqui. Deixa eu ver... Aqui, tem um erro de redundância aqui. Eu tenho emissão bancária e emissão bancária. Esse emissão bancária aqui é a mesma coisa que esse, né? Então, é uma coluna de redundância, eu vou trocar o maiúsculo,
simplesmente para o normal, e aí eu trato esses valores. Troco depois. Na coluna de ativo aqui, como eu te falei, todos os que têm a carteira automatizada, o ativo deles são nulo, o emissor e a data de vencimento também são nulos. Na coluna de emissor, que não teve nada para fazer, eu verifico novamente. Todas as linhas que têm carteira automatizada também são nulas. Data de vencimento, eu checo um box plot aqui para poder ver as datas de vencimento dos valores. Eu vejo que tem 2 valores aqui que são bastante extremos, né? São outliers. E a distribuição, a gente pode ver que tem 2 valores aqui também. Depois de avaliar isso, eu pesquiso quais são esses ativos e vejo que o vencimento deles está para 2099. Eu procurei sobre esses ativos aqui nesse link, aparece lá da XP um artigo sobre. Ele fala que realmente a data de vencimento vai ser atingida entre 2054 e 2096. Então, são outliers válidos, né? Então, eu mantenho eles no dataset. Na tabela de quantidade, que seria a quantidade de compras, né, no cliente, a gente percebe também que tem uma distribuição mais à esquerda e muitos valores outliers, o que também é normal, porque o mercado financeiro é um mercado que abrange um grande população, né? Muita gente faz parte do mercado financeiro, mas também a gente tem o que a gente chama de baleias, né? Que são pessoas grandes no mercado que realmente investem muito e controlam o mercado. Então, esse cara, se ele coloca muito dinheiro, ele vai ser um outlier. E eu checo as quantidades negativas. Todas as quantidades negativas são de carteira automatizada, ou seja, o assessor tirou da carteira automatizada, então é normal ter valores, quantidade negativa e valor negativo. Checo o mínimo, checo o máximo para poder ver. Esse máximo aqui eu vejo ele depois também, na tabela de net. Aqui eu checo se tem alguma quantidade negativa e uma maior que 0, positiva, né? Porque eu não posso tirar algo e ter um lucro em cima disso, né? Se eu tirei, eu tenho que ter perda. Na coluna de net eu vejo a mesma coisa, vejo uma distribuição semelhante. Bastante outliers. Eu chego aqui os valores que estão bem acima, que são 2. Aqui, esse primeiro faz sentido, porque o cara ele comprou 20.200 ativos, então, de fato, ele pode ter movimentado 23 milhões. E esse outro aqui de 4 bilhões eu pesquisei também, e a Caixa, ela tem ativos, a Caixa Econômica, ela tem ativos que você tem um aporte ali que você mesmo pode colocar, uma aplicação mínima de 1 milhão. Então, eu mantive também. Esse aqui é um caso mais específico, deixa eu ver aqui. Eu vou para outra tabela agora, que é a de assessor. Nessa de assessor aqui, botando os dados, visualização inicial. Deixa eu ver aqui. Acho que tem dados sobre o código do assessor, o nome do assessor, o time dele, se ele é B2B ou B2C. Seria business to business, né? Se ele atende outras empresas ou consumidores finais. A filial, que seria Leblon, SV /. Aqui no código do assessor, a gente muda para string também, porque veio com int. Aqui a gente, como é uma chave primária, seria a chave de link entre tabelas, eu não posso ter valores duplicados, né? Então eu checo aqui se não tem nenhum valor duplicado, eu não posso ter o mesmo código de assessor se repetindo nessa tabela. Troco aqui para padronizar. Aqui também não tem nada demais. Aí vai fazer aqui. Aqui tem um cara que saiu da empresa. E esse cara que saiu da empresa é o cara que eu vi lá. Eu dou um drop nele, e depois de dar um drop nele, eu vou tratar ele aqui no diversificador. Aqui no diversificador, eu checo se ele tinha clientes alocados com ele, né? E ele tinha clientes. Então, esses clientes agora eu também troco para aquele código genérico lá, 1, que eu criei. E aí eu tiro ele. Tiro todos os clientes dele e salvo. No mais, o resto é basicamente mais do mesmo, professor. Então, como não tem muito tempo, eu vou pular mais a parte de visualização. Porque dados de cliente também é a mesma coisa. Faço a mesma checagem. Faço tudo igual. Não tem muito o que mudar, né? Na parte de visualização, eu escolhi fazer o Power BI mesmo. Vou trocar aqui. Como eu disse, eu quero 2 objetivos. Gerenciamento e competição entre assessores.
Eu vou começar pelo painel, que a ideia aqui seria fazer um painel expositivo, né? Quando a gente entra lá em um saguão de uma assessoria de investimentos, a gente geralmente vê um painel gigante passando vários números, né, na tela. E é isso que eu fiz aqui para poder gerar competitividade. Vamos supor que chega um cliente, um assessor novo, e ele entra assim num saguão. No momento que ele entra no saguão, ele já vê lá os nomes dos principais vendedores, os assessores que mais venderam. Nesse momento ele encontra algo que eu considero muito importante em qualquer ramo da nossa vida, né? Que seria ter referências. A partir do momento que ele entra, ele já vê quem são as referências do mercado que ele está entrando, né? Então ele começa a ter um norte ali e começa a pensar, pô, esses caras, olha os números dele, olha como eles vendem, o que eu posso fazer? Como que eu posso ser igual a eles? O que eles fazem que eu não faço? E isso gera espírito de competitividade neles. Eu vejo aqui qual é o que dá mais lucro, que é a carteira automatizada, o produto mais vendido, que é a renda fixa, e o ativo mais vendido, que é esse LCA. Aqui, as maiores vendas realizadas já dentro da empresa, que geram o mesmo espírito desse aqui, que todo mundo quer ter o seu nome, né, estampado na empresa. Então, o cara que entrou agora, ele quer ter o nome dele aqui aparecendo como a maior venda já realizada na história da empresa. Aí aqui a view da diretoria. A diretoria ela quer ter um controle geral sobre os assessores e sobre a empresa no geral, né? Então, eu quero ver aqui. Eu vou começar mostrando aqui os assessores. Eu consigo ver os assessores que mais venderam no total e ver onde é que eles estão alocando. E aqui o valor total vendido por produtos de renda fixa, carteira automatizada, oferta público e COI. E a data de vencimento que eu consigo mexer aqui para poder ver o vencimento de determinados ativos e controlar, né? Vejo aqui o quanto está aplicado em COI, o quanto que está aplicado em oferta pública e o total aplicado em carteiras automatizadas e a média de rentabilidade. A gente vê que está com rentabilidade negativa. Então, a rapaziada aí dos assessores não está mandando muito bem, né? Aqui o percentual do perfil de cada cliente, porque quando você é um cliente e procura uma assessoria, você tem que responder todo um questionário lá e saber o seu perfil de investidor, se você é agressivo, moderado, conservador. E se você tiver um perfil mais conservador, é difícil os caras te indicarem uma carteira automatizada com maior risco. Se você... Geralmente eles vão te indicar renda fixa, né? Se você for um perfil mais agressivo, eles vão te indicar algo com maior risco e um maior retorno. Aqui no assessor, eu tenho todos os assessores e o lucro que cada um deles faz individualmente em seus clientes. Então, se eu sou o Adam, eu posso vir aqui e clicar no Adam, eu vejo quanto eu já lucrei, quem são os meus clientes aqui e qual cliente que está me gerando mais lucro. Logo, é o cliente que eu quero dar mais atenção, né? E é basicamente isso minha apresentação, professor. Bom, ficou legal, parabéns. Que pena que os dados não são dados reais, senão a gente ia aprender. Mas o bom é que é basicamente esse trabalho é um trabalho pronto, agora levar para oferecer para, sei lá, XP. Ah, XP, eu já tenho um mecanismo. Uhum. Muito bom. Obrigado. Eu que agradeço. Então você também tem que mandar no LinkedIn, porque são bons. Acho que tem gente boa na computação da UERJ, Zona Oeste. Eu tenho que visitar lá. Bom, o que temos? Bom, quem vai se candidatar agora? Eu vou selecionar ou alguém vai se candidatar? Deixa eu ver quem sobrou aqui. O Denilson fala que não. Edgar, você vai poder? Oi, professor, boa noite. Não vou poder não, que eu não consegui acompanhar as aulas anteriores, professor. Vou ter que visualizar as aulas primeiro. Semana que vem, vai dar? Posso tentar, professor? Posso tentar para semana que vem, sim. Ah, por favor. A gente quer os trabalhos legais. Bom, Mariana, você está aí? Sim, mas eu já apresentei. Verdade. Bom, quem sobrou mais? Danilo que não pode, deixa eu ver se o Tixi quando vem. Danilo, você consegue?
Opa, posso sim, professor. Opa! É que senão aí acho que todo mundo já apresentou ou vai apresentar na semana que vem. Bom, Ademir, vamos te conhecer primeiro e depois. E aí, professor, boa noite. Só porque eu tava falando que eu não queria apresentar depois desse moleque. Deixa eu compartilhar a tela. Professor, eu fiz slide, hein? Tem problema? Mas vai ter parte de dados também? Analisar? Coisa assim? Sim, eu botei os gráficos no slide, mas se precisar também depois eu posso. Não, pode ser, mas você tem um notebook que você gerou os gráficos e fez conta? Sim. Então podemos começar com sei lá. Slide, depois passa pro notebook. Você pode começar com um slide para mostrar o que foi feito e depois você mostra aqui como que foi feito. Tá, beleza. Tá aparecendo? Agora sim. Análise das estruturas escolares com o novo ensino médio. Então, bem, eu me chamo Danilo Henrique, eu também sou estudante da UERJ Zona Oeste. Eu queria estar aqui apresentando sobre o meu Mengão, aí eu resolvi ir para um caminho, sei lá, mais profissional. E aí eu resolvi fazer essa análise sobre as estruturas escolares com o novo ensino médio. E essa é uma análise que permite que a gente observe se as escolas elas estão se preparando para conseguir comportar as demandas que vêm com o novo ensino médio. Então, os dados são reais, né? Sim, eu peguei os dados do censo escolar. E aí, só um contexto rapidinho. O ensino médio ele seria uma reforma para você mudar a estrutura que tem ali. Então, você aumenta a carga horária, você começa a disponibilizar diferentes tipos de matérias. E ele começou ali em 2017, a partir de uma medida provisória, e ele foi sendo implementado oficialmente a partir de 2022. E aí as principais mudanças eles são a carga horária, que aumentou de 2.400 para 3.000, e a flexibilidade curricular, que são as partes de iterativas, coisa assim que tem as eletivas para que os alunos possam estudar. O que eu estava vendo é que seria o problema desse novo ensino médio seria se aquelas escolas elas teriam capacidade suficiente para suportar alunos ficando lá por mais tempo, aulas diferentes sendo apresentadas. Então, tipo assim, aqui na análise, eu mexi com a quantidade de escolas, se ela aumentou ou diminuiu desde 2017, a quantidade de turmas, ou então se está todo mundo sendo jogado numa turma muito grande, a gente sabe que isso é prejudicial para a qualidade. Se a quantidade de professores ela tem aumentado ou se tem diminuído. Também se existem os laboratórios nas escolas e se está sendo utilizada a internet nas salas de aulas para poder ter algo mais dinâmico, mais prático. Aqui na primeira parte da análise, eu resolvi falar sobre a expansão da escola, sobre a quantidade de escola, a quantidade de turma e de professores. E a primeira coisa que eu vi foi o aumento das escolas, que inicialmente em 2017 era 28.558. Ela foi subindo um pouquinho todos os anos até chegar atualmente em 29.993. E aí, do início até 2024, agora, a gente teve um aumento ali aproximado de 5%. Depois, na quantidade das turmas, eu resolvi ver os 10 estados que eles tinham as maiores turmas atualmente. Então, a gente vê São Paulo ali sendo absurdamente maior do que os outros. O povinho para gostar de estudar. E aqui, a maioria ou teve aumento ou ficou algo semelhante.
tirando Bahia, que diminuiu bastante, ele acabou saindo de 19.129 para 17.810. E aí a maior parte dos estados eles tiveram poucas variações. São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul eles aumentaram consideravelmente. E aí eu também resolvi fazer essa separação entre os estados que já tinham as maiores, que têm a maior quantidade de turma, e os que têm a menor quantidade de turma, para ver se não estava rolando algo de o de cima sobe e o de baixo desce. Então, e aqui nos estados que eles têm as menores quantidades de turmas, foi até meio que surpreendente. Todo mundo está crescendo suas turmas, tirando o Amapá, que foi ali, eu acho que o único que reduziu, e é o que está aqui no finalzinho. Então, alguém liga lá para o prefeito para saber o que está acontecendo. E aqui, no geral, está todo mundo aumentando. Pelo menos a gente consegue ver com esses números que não vai acabar ficando todo mundo sendo encaixotado ali na sala, 50, 60 alunos para a turma. Depois eu fui olhar a quantidade de professores que tem nas escolas, porque se vai ter mais carga horária, se tem mais aulas para serem ministradas, a tendência era que a quantidade de professores ela sempre subisse para poder comportar isso. Só que o que a gente tem na rede pública é que, inicialmente a gente tem um aumentozinho leve, depois a gente acaba aumentando muito o número de professores, e de 2022 até 2024, esse número ele começou a cair, e ele caiu cerca de 5%. E aí esse tal cenário ele acaba rolando numa sobrecarga de professores, sobrecarga do que ele vai ficar fazendo, e isso afeta a qualidade da aula. Em comparação com a rede privada, a rede privada de iniciozinho começou caindo bem pouquinho a quantidade de professores, e desde 2019 ele só aumenta numa exponencial, que isso vai mostrando que ele está se comportando melhor para ter mais diferentes tipos de aula. E aí depois eu resolvi olhar sobre a parte de a expansão da estrutura, que seria a parte ali da existência de ter um laboratório de ciências ou informática, que eu uni numa variável só, que se tem laboratório ou não, e na utilização da internet nos processos de ensino e aprendizado. A parte do laboratório, vocês vão ver os laboratórios de escola pública, e assim como eu pensei, vocês pensaram, todo mundo vai pensar, que laboratório em escola pública ele é fictício, né? Vão dizer que tem, mas ninguém nunca viu. Mas estava lá no censo, eu não tenho culpa. A gente viu que os laboratórios eles vêm caindo, caiu um pouco até 2019, caiu muito até 2022, e agora ele voltou a subir um pouquinho até 2024. O que a gente tem é uma premissa de que você vai ter uma quantidade mais práticas de aula, de coisas, de matérias diferentes, e esse número de laboratórios que a gente já olha e fala, talvez ele não seja realmente esse valor, a gente acaba vendo que nem para estar subindo a quantidade, está acontecendo. E aí depois, a existência de laboratórios na rede privada, ele também iniciou caindo, só que desde então ele vem subindo desde 2019, até chegar no pico agora em 2024. Então o que a gente acaba tendo é que na rede privada, eles podem estar apostando mais na infraestrutura para poder comportar esse novo ensino médio do que a rede pública. E aqui o uso de internet nos processos de ensino, que seria a internet ali durante a aula para fazer alguma atividade ou coisas assim. Eu achei curioso, eu botei até lado a lado, porque os gráficos eles acabaram ficando muito semelhantes. Eu olhei várias vezes para ver se não estava errado, mas eu achei muito interessante. Eu só não botei no mesmo gráfico,
porque os valores da educação da escola pública são bem maiores do que da escola privada, e aí ele acaba tirando muito zoom, e nisso de tirar o zoom eu acabo não vendo tanta diferença assim. Aí eu resolvi fazer os gráficos separados. Mas aí deu para ver uma curva muito semelhante entre as duas. E aí a análise que eu fico, tanto na escola, a gente tem esse avanço da internet sendo utilizada. E aí foi as conclusões que eu acabei chegando. Na primeira, a gente tem um crescimento das turmas em todo o país, tanto nos estados que já eram grandes, e quanto nos estados que são os que menos têm turmas. No setor público, a segunda conclusão, no setor público, a quantidade de turmas ela vem crescendo, mas a quantidade de professores ela não vem subindo de forma igual. E aí a gente acaba. E também a gente tem uma queda de disponibilidade nos laboratórios que talvez já nem existissem. E no setor privado a gente tem mostrado uma estabilidade, então tem crescido tudo, tem crescido o número de professores, o número de laboratórios também. E, por fim, a gente tem o aumento do uso de internet, tanto no setor público quanto no setor privado. E foi isso aí que eu acabei separando da apresentação. E eu vou mostrar para vocês o Colab. Eu só acho que eu vou ter que apresentar outra coisa. Esse aqui. Foi? Aqui de início eu só montei, aí eu separei algumas perguntas para eu ter como norte, algumas coisas para tentar ver. Separei as colunas que eu ia usar do censo escolar, que tinha bastante coisa. E aqui eu importei cada um deles, tanto de 2017, 2019, 22, 24. Nessa parte aqui eu só tinha visto os detalhes deles. Escrevi as variáveis. Coluna e tal. A quantidade, esse daqui seria a quantidade total de escolas, sem ser só as do ensino médio. E aqui eu filtrei para pegar só as escolas que tem o ensino médio. Aí eu fui só limpando, verificando se as coisas eram nulas. Esse daqui foi para tirar alguma coisa que ali em cima estava antes. E aqui na parte da análise em si. Eu comecei pegando a quantidade de escolas que eu tinha no total. Fiz só a parte ali para fazer um gráfico bonitinho. E aí eu coloquei aqui a quantidade. Aqui foi a quantidade lá do primeiro slide que eu mostrei. A parte das turmas, para ver quantas turmas tinha por cada estado. E aqui eu resolvi pegar só de 2017 e 2024. Separei num data frame só. Peguei os 10 maiores e ordenei. Nessa parte aqui eu só estava montando o gráfico de novo. E aqui eu passei lá os dados para o gráfico para montar esse aqui. Tá, para montar esse aqui. Aí eu fiz a mesma coisa para os 10 estados que tinham a menor quantidade de turmas. Foi só montando aqui de novo os gráficos. Nessa parte que a gente passa os valores que tu quer e tal. Aqui foi na hora que saiu esses gráficos. A quantidade de docentes foi para verificar se os números dos professores eles estavam caindo ou subindo. Quando eu juntei todo mundo num só. Converti para um data frame. Só montando a telinha de novo. Aqui foi quando eu passei os dados para o gráfico de linha em si.
só montando as outras coisinhas ali da tela, e foi... Aí saiu esse gráfico daqui. Depois eu fiz as mesmas coisas para as escolas privadas, também só juntando todo mundo, convertendo em data frame e passando para a função do gráfico. A de infraestrutura disponível foi... Primeiro eu criei uma variável de laboratório para todos os anos, então eu juntei as que tinham laboratório de ciências e as que tinham laboratório de informática, então criei só um se tem laboratório, para todos os anos eu fiz isso. Nessa parte aqui eu estava escrevendo se... Eu estava tentando olhar lá o que tinha de interessante em cada uma em cada um dos anos. Eu falei quantas escolas públicas tinham, quantas escolas públicas tinham laboratório. Aqui foi para ver o percentual de escolas que tinham laboratório. E nesse daqui foi para ver quantos usavam a internet nos processos de ensino e aprendizagem. E esse daqui estava no início, mas como ninguém tinha, aí eu acabei tirando ela. Aí eu fiz a mesma coisa para essas daqui. Sabe? Esse foi de 2019, mostrando quantas escolas tinham laboratório, o percentual de escolas que tinham laboratório. Eu repeti esse aqui ali em cima. E quantas escolas usavam a internet no processo de aprendizagem. Mesma coisa para 2022 e para 2024. Eu acabei fazendo a mesma coisa para as escolas privadas. Mas esse aqui eu só estava fazendo para eu ficar olhando por curiosidade. Aqui eu separei de cada ano quantas escolas eram... Eu separei aqui em cima as escolas que eram públicas. Aí esse finalzinho aqui era porque tipo, essa era estadual, municipal, federal. E aqui de baixo eu separei as escolas privadas de cada ano, que o número 4 simbolizava o particular. Na parte de laboratórios, eu juntei todo mundo no dicionário, converti para um data frame. A mesma coisa de... Só estava montando a telinha. Só não... E aqui eu passei para a função de gráfico de linha. Então, esse aqui. Fiz a mesma coisa para a privada. Só rodar aqui. E por fim eu fiz a parte do... se elas usavam a internet no processo de ensino e aprendizagem. Que também foi muito semelhante. Eu juntei todo mundo no dicionário, converti para o data frame e passei para a função de linha. E fiz a mesma coisa para as escolas privadas. Obrigado, você fez uma coisa bem interessante. Gostei, parabéns. Obrigado. É algo com utilidade pública, né? Muito bom. Bom, vamos ver quem está faltando aqui. Vinícius, eu vi que você está aqui. Você está pronto para apresentar? Ou você quer deixar para essa noite? Não, professor, não tô não, porque essa semana eu tenho prova sexta-feira, aí tô estudando para a prova, tô mais focado nisso. Mas pode ser semana que vem? Semana que vem, ok. Tá, então ficou para semana que vem. Bom, galera, que foi para semana que vem aí aumenta a minha expectativa, né? Bom, então basicamente a gente terminou, mas eu queria, antes de finalizar a aula, mostrar para vocês um site que eu acho bem legal. Deixa aí compartilhar a minha tela. O site chama Visual. E esse site pode dar ideias para vocês
outros trabalhos. Vamos ver se a internet vai me ajudar aqui. Tá. O nome é Visual Capitalist. De novo, a gente não tem discussão ideológica, mas esse site tem vários gráficos baseados em dados. Dados sobre situações diferentes do mundo, por exemplo. Desde, por exemplo, taxa de juros americanos, situação do mundo, por exemplo, esse gráfico. Gráficos são bem bonitos. Esse é The World's Aging Population of Falling Growth in. Esse é envelhecimento, né? Envelhecimento do mundo e como que de 1980 até 2100. Tá? Então, tem muitos gráficos desse tipo. Aí, eles têm um aplicativo também, você instala, e todo dia eles te mandam um gráfico interessante. Então, eles pegam os dados e criam essas visualizações interessantes sobre o mercado, economia, tecnologia, sei lá, dinheiro, vamos lá, economia. Esse aqui é a região Índia e Paquistão, quase acabou. Bom, aí, por exemplo, te dão umas visualizações, acho bem bonitas. E, bom, eles pegaram os dados desse site estatístico, tem bastante dados no mundo também. E eles estão resumidos como, sei lá, gastos militares. Não é só esse gráfico, tem muitos gráficos interessantes. Eu acho que vale a pena instalar o aplicativo deles e de vez em quando receber esses dados e dar uma visão de como que a gente pode usar dados para criar interpretações. Então, eu acho, só queria compartilhar com vocês, eu acho bem interessante esse site, Visual Capitalist. Bastante gráficos interessantes. Bom, voltando para cá, então podemos encerrar a aula. Os presentes, por favor, coloquem o nome no chat para a gente pegar. Our report in data. Esse site, né? Parece que esse outro site. Esse site é bem interessante também. Esse site também é bem interessante. Tem bastante dados. O site do começo. Isso. É bom a gente começar essas estatísticas. Obrigado. Isso. Bom, pessoal, por favor, coloquem o nosso nome no chat e a gente deixa as próximas apresentações para a semana que vem. E aí, só que vem a expectativa dos aulas, né? Então, pessoal, boa noite para todos e até semana que vem.